Os modelos FH estão disponíveis nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. Já os modelos FM estão disponíveis nas versões 4x2 e 6x2. Os FMX nas versões 6x4 e 8x4. Os veículos podem apresentar suspensão traseira com um desenho parabólico em S, amortecedores de duplo efeito e barra estabilizadora. Também poderá ser do tipo a ar, indicada para cargas extremamente frágeis, ou para facilitar o engate e desengate do semi-reboque. Equipados com motores 13 litros D13C nas versões de 420, 460, 500 cavalos para as versões FH, FM e FMX e 540 cavalos de potência nos FH. Os caminhões FM e FMX podem ser especificados com um motor de 11 litros D11C com 370 cavalos de potência. São motores com elevado torque, baixo consumo e reduzida emissão de poluentes, que atendem à resolução CONAMA, o PROCONV fase 7, o equivalente ao Euro 5. Para atender a essa legislação, a Volvo adotou a tecnologia SCR, que faz o tratamento dos gases de escape. Para isso, existe a injeção de um reagente chamado Arla 32, também conhecido como AdBlue, nos gases de escape antes do catalisador. O combustível é injetado por unidades injetoras completas. Isto elimina os canos injetores e evita perda de pressão e manutenção. Os veículos podem ser equipados com as caixas manuais VT2214B, VT2514B ou VT2814B. Outra opção é a caixa eletrônica da Volvo AT2612D, também conhecidas como iShift. Para os modelos FH, podemos ter as caixas com overdrive, dependendo da aplicação do caminhão. Todos os veículos vêm equipados com o melhor freio motor do mercado, o VEB Volvo Engine Brake. As cabines foram projetadas para oferecer melhor aerodinâmica, conforto e segurança para o motorista. Nos modelos FH, temos L1 e H1 cabine estendida, L2H1 cabine leito normal, L2H2 cabine Globetrotter e L2H3 cabine Globetrotter XL. Nos modelos FM temos L1 e H1 cabine estendida, L2H1 cabine leito normal e L2H2 cabine alta. Nos modelos FMX, as opções são L1EH1 e L2H1. A suspensão das cabines podem ser a ar ou através de molas. Design aerodinâmico reduz a resistência do ar. Através de soluções como, por exemplo, a inclinação do para-brisas, os cantos arredondados na frente da cabine, superfícies externas lisas, com poucas junções e relevos, e a concepção aerodinâmica dos faróis, espelhos retrovisores, extensões da porta, paralamas e para-choques. O interior da cabine tem vários compartimentos para instalar equipamentos e guardar objetos pessoais. Tanto os bancos quanto as camas têm um moderno conceito em conforto, com densidades de espuma adequadas e camas com molas, proporcionando um maior conforto. Para maior conforto do motorista, existem pontos de iluminação no teto, na região da cama e sinalização das portas. A escotilha no teto ajuda na ventilação da cabine, principalmente com um veículo parado. No FH, você pode ter estas gavetas sob a cama que permitem melhor organização interna. Ainda existe a opção do refrigerador. Neste caso, você pode ligar e desligar por meio deste botão.
Nestas duas teclas, você controla a temperatura que pode ser visualizada neste display. Verifique as condições de funcionamento e manutenção no manual do refrigerador. O veículo possui esta prancheta que se encaixa sobre o volante para facilitar anotações. Sob a cama, em ambos os lados da cabine, há espaço para pertences pessoais e para as ferramentas que acompanham o veículo. Os veículos possuem grandes e avançados recursos que buscam facilitar ao máximo seu conforto e segurança. Por isso, antes de iniciar a condução, é preciso que você esteja familiarizado com os instrumentos e lâmpadas de aviso. Aqui são mostradas informações ao motorista. A navegação pelos menus é feita através desta alavanca, a mesma utilizada para o lavador, temporizador, limpador de para-brisas e lavador de farol. O lavador de farol aumenta a segurança da condução, uma vez que mantém os faróis limpos. A lâmpada de pré-aquecimento está presente somente nos mercados que realmente necessitam. Quando a lâmpada de informação acender, a causa será mostrada no computador de bordo e o motivo deve ser verificado na próxima parada. A lâmpada 1000 indica que as emissões poluentes de óxidos nitrosos estão anormais. Caso a anomalia não seja sanada, o computador que gerencia o motor poderá reduzir a potência do motor. Quando a lâmpada de parada e advertência central acender com o motor em funcionamento, soará um alarme. Aparecerá um texto explicativo ou símbolo no computador de bordo. Pare imediatamente o veículo e examine a causa. Este é o manômetro de pressão de óleo do motor. Se a pressão estiver muito baixa, esta lâmpada acenderá, seguida do alarme. Ao mesmo tempo, acenderá a lâmpada de advertência central e este símbolo aparecerá no computador de bordo. O indicador de temperatura do líquido de arrefecimento acende quando o ponteiro indicador de temperatura está na faixa vermelha. Soará juntamente um alarme de aviso, acenderá a lâmpada de advertência central e este símbolo irá aparecer. Com a introdução da legislação de emissões Euro 5, CONAMA 7, o painel do veículo passou a incluir informações sobre o nível do aditivo Arla 32 e sobre falhas relacionadas ao nível de emissões. O computador de bordo também indica o nível de aditivo. O display informa quando o nível está baixo. Só é necessário parar o veículo caso a lâmpada stop se acender e a cigarra de aviso for acionada. Quando ocorre falha relacionada ao nível de emissões, essa lâmpada se acende. O condutor tem até 48 horas para efetuar o reparo. Caso contrário, o torque do motor será reduzido em 40%. Essa medida é uma exigência da legislação. Manômetro de pressão do turbo. Em estradas planas, opere o veículo no setor central da faixa verde, pois assim você estará economizando combustível. Esta é a lâmpada de advertência de carga do alternador. A tensão da bateria poderá ser verificada no computador de bordo. Lâmpada indicadora de direção do veículo, acompanhada desta campainha. Lâmpada indicadora de direção da carreta. Lâmpada de luz alta. Lâmpada indicadora do cinto de segurança. Acenderá quando a chave estiver na posição de condução e o motorista não estiver utilizando o cinto. Aqui está a lâmpada que indica a função de desmultiplicador da caixa. Ela apagará quando a tecla da função estiver na posição de marchas altas em caixas com acionamento mecânico. Durante a condução, se a lâmpada de aviso do sistema de freios ABS e o símbolo acenderem, estará indicando alguma avaria, desativando o sistema. Neste caso,
o freio convencional funcionará normalmente. Esta é a lâmpada de aviso do sistema de freios ABS da carreta. Acendendo, indicará problemas no sistema da carreta. Caso a carreta acoplada a um veículo com ABS não possua o sistema, ao girar a chave para a posição de condução, este símbolo irá aparecer. Lâmpada indicadora de freio de estacionamento aplicado. Fique sempre atento ao indicador de combustível. Caso o ponteiro permaneça no setor vermelho, corre-se o risco de entrada de ar na tubulação e unidades injetoras. Você pode também verificar a autonomia no computador de bordo. Estas são as lâmpadas de advertência individual dos manômetros de pressão de ar do sistema de freio dianteiro e traseiro. Acenderão quando os manômetros indicarem que a pressão encontra-se muito baixa. E este símbolo aparecerá no computador de bordo. Acenderão juntamente com a luz de advertência central. Com o motor em funcionamento, será acionado o alerta sonoro. Repare que as lâmpadas apresentam cores diferentes. Você deve estar atento ao que cada cor indica. As lâmpadas de cores azul ou verde indicam o uso de alguma função. As de cor amarela indicam atenção. A falha deve ser verificada logo que possível. E as lâmpadas de cor vermelha indicam perigo, requerendo parada imediata do veículo. Quando o fecho basculante da cabine estiver desengatado, acenderá este símbolo, soando também o alarme sonoro. Se o freio motor VEB for utilizado com o motor frio, acenderá este símbolo. Aqui temos o tacógrafo. Procure sempre conduzir em velocidade segura. No visor, você obterá informações sobre data, hora e odômetro total. Para abrir a gaveta, pressione esta tecla. Pressionando esta tecla, você altera a gravação dos dados para os diferentes motoristas do veículo. E nesta outra tecla, você altera a hora e verifica a memória de erros. Para maiores detalhes do funcionamento do tacógrafo, consulte o manual do motorista. As luzes dos faróis são acionadas da seguinte maneira. Girando este botão, temos luz de posição, luz baixa e, na última posição, o farol de milha conjugado com a luz alta. Se empurrarmos o botão, ligamos e desligamos a luz de neblina frontal. Caso o botão seja puxado, ligamos e desligamos a luz de neblina traseira. Esta é a tecla que acende o pisca de alerta. Esta é a tecla para a luz da quinta roda. Tecla de aquecimento para desembaçar os espelhos retrovisores. Para aumentar ou enfraquecer as luzes do painel, gire este botão. Aqui você aciona a buzina a ar e, na lateral, a elétrica. Esta é a tecla de assistência Dynafleet. Para acioná-la, pressione-a por 3 segundos. Uma mensagem de emergência será enviada para o escritório ou para o voar. Esta é a tecla para a tomada de força. Para acender as lâmpadas de identificação, pressione esta tecla. Quando for necessário bloquear o diferencial, aperte esta tecla. Quando o bloqueio do diferencial entre rodas for acionado, esta lâmpada acende-se imediatamente. Nos veículos 6x4, quando esta lâmpada acender, indicará que o bloqueio de diferencial entre eixos está aplicado. O bloqueio de diferencial não deve ser engatado com o veículo em movimento. Se alguma roda já estiver começando a patinar, pressione o pedal da embreagem antes de engatar o bloqueio de diferencial. Atenção! Nunca engate o bloqueio de diferencial quando as rodas motrizes estiverem rodando com velocidades diferentes.
Aqui mostra-se a ordem a seguir para engatar o bloqueio de diferencial num caminhão 6x4. Se alguma roda começar a patinar, ligue o interruptor na primeira posição para engatar o bloqueio entre eixos, ficando assim bloqueado a transmissão de força entre os eixos de transmissão frontal e traseiro. Se as rodas patinarem em ambos os eixos, dianteiro e traseiro, ligue a segunda posição do interruptor para engatar os bloqueadores das rodas em ambos os eixos. Nos veículos 4x2 e 6x2, quando acionado o bloqueio, nunca faça curvas, mesmo quando em manobras. Se isso ocorrer, poderá causar avarias nos semi-eixos e diferencial. Nos veículos 6x4, caso necessite, as curvas podem ser feitas desde que a tecla esteja no primeiro estágio, ou seja, no bloqueio entre eixos. Há como opcional nos veículos com sistema de controle de tração, TCS, o bloqueio de diferencial automático chamado DLC. No primeiro estágio, o bloqueio é ativado automaticamente. No segundo estágio, é ativado manualmente. Com o veículo descarregado, é possível levantar o terceiro eixo, economizando os pneus. Existem duas opções de tecla com um estágio, para levantar o terceiro eixo. Pressione a parte inferior do interruptor. Tecla com dois estágios. Para levantar o terceiro eixo, pressione a parte superior do interruptor. Com o sistema ativado, o símbolo de interruptor do terceiro eixo acende no painel de instrumentos. A função Bug Press deve ser usada temporariamente no caso da necessidade de maior tração em terrenos de baixa aderência. O sistema alivia a carga no terceiro eixo, concentrando a maior parte da carga no eixo de tração. Para ativar esta função, pressione a parte inferior do interruptor. Com o sistema ativado, o símbolo de interruptor do terceiro eixo acende no painel de instrumentos e um sinal sonoro soa para lembrar o motorista que esta função deve ser desativada assim que deixar de ser necessária. Esta é a porta USB e a entrada auxiliar. Aqui está a alavanca de acionamento do freio de estacionamento e o botão de bloqueio do freio de estacionamento. O botão de bloqueio do freio só deve ser acionado quando houver queda de pressão do sistema pneumático. Assim que a pressão atingir a faixa verde no manômetro, o freio pode ser liberado. Para isto, pressione este botão. Esta é a alavanca do freio da carreta. Caso seu caminhão possua freio a disco, o freio da carreta é acionado neste botão. Caso seu veículo seja equipado com freio a disco, você pode contar com duas novas funções. Este botão controla a tração para que o veículo não derrape ao arrancar em terrenos escorregadios. Para impedir que o veículo volte na arrancada em rampas, basta acionar este outro botão. Aqui se encontra o porta-copos. Estes são o acendedor de cigarros e o cinzeiro. Alguns veículos possuem estas tomadas opcionais com 12 volts e 24 volts para ligação de acessórios. Verifique o consumo máximo possível no manual do seu veículo. Para seu conforto, o FH pode ter controle de luzes interna na cabine. Na primeira posição, luz desligada. Girando para a segunda posição, luz noturna. Na terceira posição, luz normal. Na quarta posição, iluminação máxima. Apertando esta tecla, você liga e desliga a iluminação das portas. Há também a opção de teclas com luz noturna ou luz total. Você pode ter este sistema de climatização, mantendo o interior da cabine em temperatura confortável. Aqui, você regula a velocidade do ventilador. Neste controle, você pode regular a mistura de ar externo e interno no interior da cabine, variando de 100% de ar externo a 100% de ar recirculado.
Este comando é importante para regular a umidade no interior da cabine. Uma umidade adequada oferece mais disposição ao motorista, evitando a sensação de sonolência. Você tem ainda regulagem de aquecimento da cabine. Deixando nesta posição, o aquecimento é máximo. Para usar o sistema de ar frio, ligue o compressor apertando este botão. Ele só funciona com o motor ligado. As portas podem ter travamento elétrico e seus comandos são encontrados na porta ou neste controle. Pressionando uma vez este botão, ocorre o travamento de ambas as portas. Pressionando uma vez este outro botão, ocorre o destravamento da porta do motorista. Pressionando mais uma vez, ocorre o destravamento da porta do passageiro. Os veículos também possuem acionamento elétrico dos vidros. Os veículos da Volvo são resultado da mais avançada tecnologia existente no mundo rodoviário. E para que você possa explorar ao máximo toda a sua potencialidade, são necessárias algumas verificações diárias. Abrimos esta tampa. Todo o ar que entra na cabine passa por este filtro. Ele deve ser periodicamente verificado e substituído quando necessário. Verifique o depósito de fluido do cilindro de acionamento da embreagem. Quando o nível estiver próximo ao mínimo, complete-o ao máximo. Com o veículo em local plano, verifique o nível do óleo. A vareta de verificação está na tampa frontal. O nível do óleo deve estar entre essas duas marcas. Se estiver abaixo do mínimo, complete. Complete com óleo de marca e especificação que se encontra no motor. O nível de óleo também pode ser verificado pelo computador de bordo por meio do menu Dados do veículo. Não esqueça que os filtros devem ser substituídos a cada troca de óleo. Veja se o líquido de arrefecimento no tanque de expansão está acima do nível mínimo. Com o motor em funcionamento, se o nível estiver abaixo do mínimo, aparecerá este símbolo. A lâmpada de parada acende e um alerta sonoro é acionado. Quando completar, use água pura misturada ao aditivo igual ao que se encontra no sistema. Veja a proporção de mistura no manual do motorista. Para não gerar problemas de arrefecimento, observe se o radiador, intercooler e condensador do ar-condicionado não se encontram obstruídos. Este símbolo indica que o filtro de ar está saturado e é necessário substituí-lo. Não limpe os filtros de ar. Troque-os. Pois a limpeza, além de danificar as fibras do papel, piora a filtragem, reduzindo a vida útil do motor. Mantenha sempre cheio o depósito do lavador do para-brisas. Se o nível estiver baixo, aparecerá este símbolo e acenderá a lâmpada de informação. Utilize a escada embutida para limpar o para-brisas. No caso do FH e do FM, para substituir a lâmpada, abra esta portinhola de acesso. Solte a trava que prende o conjunto do farol. Pela frente do veículo, bascule o conjunto do farol e substitua as lâmpadas. Repita o processo para soltar o farol inferior. No caso do FMX, para substituir a lâmpada do farol, abra estas duas travas rápidas e remova o painel do degrau superior. Remova o soquete tipo baioneta com a lâmpada e troque a lâmpada. Para substituir a lâmpada do farol de neblina, insira uma chave de fenda no furo sob a tampa e remova a tampa do anel. Com o auxílio de uma chave de fenda, solte o grampo e remova o farol de neblina. Remova a tampa de borracha, os conectores e a lâmpada. Instale a lâmpada, insira os conectores e a tampa de borracha. Instale a lâmpada de neblina no para-choque. Em seguida, instale o anel da tampa. No sistema de ar comprimido existe um dispositivo secador de ar.
Sua drenagem é feita automaticamente. Verifique no manual o período de troca do desumidificante. Ao final do dia de trabalho, drene os reservatórios de ar. Não deve haver presença de água. É importante verificar o estado geral dos pneus, sua pressão e aperto das porcas. Verifique também o pneu reserva. Os pneus devidamente calibrados são mais duráveis e oferecem maior segurança e economia de combustível. Não esqueça que a calibragem deve ser feita com os pneus frios. Não esqueça também de verificar as lonas de freio. Antes de bascular a cabine, é importante verificar se o freio de estacionamento está acionado, se a alavanca de câmbio está na posição neutro, se não há objetos soltos dentro da cabine e se há espaço suficiente para realizar a operação. Para bascular a cabine, retire esta ferramenta que acompanha o veículo e solte os engates da carreta. Gire a válvula da bomba no sentido horário, coloque a chave no engate, conecte a barra de extensão e inicie a operação. Em caso de dúvida, consulte o procedimento neste adesivo abaixo da válvula. Para bascular a cabine dos veículos FMX, é necessário abrir a tampa frontal antes de iniciar o procedimento. Existe também a opção de basculamento com acionamento elétrico. Com a chave na posição de condução, pressione esta tecla, gire a válvula e, em seguida, o interruptor, mantendo-o nesta posição até o final da operação. Atenção! Bascule a cabine sempre até a posição final. Verifique também o nível de óleo da direção hidráulica com o motor parado. Ele deve estar entre o mínimo e o máximo. Se necessário, complete. Depois de feitas essas verificações junto ao motor, volte a cabine para a posição normal, invertendo a válvula e reiniciando o trabalho de basculamento. Ao entrar na cabine, veja se o extintor de incêndio está carregado e dentro do prazo de validade. A drenagem do filtro separador de água do combustível, também conhecido como pré-filtro, é feita automaticamente pelo sistema. Caso queira, podemos fazer esta drenagem pelo computador de bordo através do menu Parâmetros do veículo. Entre na opção Drenagem. A mesma função serve para fazer a purga de ar do sistema caso ocorra uma entrada de ar. O computador de bordo irá mostrar as informações de alerta automaticamente. A disponibilidade das informações irá variar conforme a condição do veículo parado ou em movimento. A sua operação é feita através desta alavanca. Pressione esta tecla para procurar o menu desejado, confirme sua opção e Enter. Para sair, pressione ESC. Conheça as funções do computador de bordo navegando pelos menus. O menu Diagnóstico, por exemplo. Pressione esta tecla chegando até o menu Diagnóstico. Pressione Enter e em Diagnóstico de falha, pressione Enter. Escolha o módulo de controle desejado e pressione Enter. Não há falhas, mas se existir alguma, irá aparecer o nome do módulo, o componente, a falha e o estado, ativo ou inativo, e o número de ocorrências desta falha. Pressionando Enter, você poderá optar pela apresentação numérica, onde serão apresentados os códigos referentes à falha. Neste menu Indicação do momento, você vai visualizar a primeira e a última ocorrência. Anote esses dados e informe a assistência técnica. Os veículos Volvo possuem várias opções de caixa de câmbio, como veremos a seguir. Caixas manuais VT 2214B,
VT 2514B e VT 2814B. Também existe a opção da caixa eletrônica iShift AT2612D. As caixas de câmbio manuais possuem o sistema Shift by Cable, também conhecida como acionamento através de cabos, que proporciona maior conforto e disponibilidade. As caixas mecânicas possuem 14 marchas à frente e as posições de alavanca são: em caixa baixa, primeira, segunda, terceira. Ao levantar esta tecla, o grupo redutor é desligado, passando para a caixa alta. Teremos então as posições quarta, quinta e sexta. Com a função Split, você tem a possibilidade de usar as 6 marchas em simples ou reduzida, proporcionando 12 velocidades diferentes. Para situações que exijam um forte esforço de arranque, você conta com a chamada primeira trator. Também nessa marcha existe a opção de baixa e alta do split. Nas manobras de ré, você deve trabalhar na posição de caixa baixa e split em simples ou reduzida para não forçar o sistema de transmissão. A caixa eletrônica AT2612D, a caixa iShift com sistema de mudança de marchas automático, possui 12 marchas para frente e 4 para trás. Na alavanca de comando, você tem as seguintes posições: ré, neutro, automático e manual. Na posição neutro, é possível baixar a alavanca no nível do assento do banco. No botão EP, você pode selecionar o modo de condução econômico ou selecionar o modo de condução potência utilizando o motor em regime de maior potência. Verifique a indicação no computador de bordo. O motorista pode optar por utilizar a caixa em modo automático ou manual, sendo que nesse último caso, as mudanças de marchas serão efetuadas acionando este botão. Pressionando a tecla mais, seleciona-se uma marcha acima, ou seja, mais longa, e pressionando menos, seleciona-se uma marcha abaixo, ou seja, mais curta. Pressionando a tecla mais ou menos 2 vezes seguidas, haverá a troca de 2 marchas mais longa ou mais reduzida, respectivamente. Na caixa iShift, temos também a tecla L. Com ela, em caso de avaria, é possível selecionar uma marcha para manobras de emergência. No caso de se utilizar a caixa no modo automático, a caixa iShift efetuará a troca de marchas automaticamente de acordo com a necessidade de potência e torque do motor. Para melhor aproveitamento dos recursos das caixas de câmbio, há um treinamento de condução econômica disponível. A chave de ignição possui as seguintes posições: desligado, rádio, condução, pré-aquecimento e partida. Antes de dar a partida, posicione a chave em condução e aguarde a inicialização dos módulos eletrônicos. Não é necessário pisar no acelerador. O módulo de comando do motor calcula através da informação de vários sensores e dos demais módulos a quantidade necessária de combustível para a partida. As lâmpadas de aviso do painel acendem-se no momento da partida. Isso acontece para que seja feito um autoteste das lâmpadas e de algumas funções. Para alterar a rotação de marcha lenta, coloque esta tecla na posição ON e pressione a ponta da alavanca até chegar a 1000 RPM ou pressione a tecla Resume. Para reduzir o tempo de aquecimento do motor enquanto o freio de estacionamento está acionado, o regulador dos gases de escape restringe a saída dos mesmos, realizando um aquecimento mais rápido do motor. Aproveite o tempo de aquecimento do motor para fazer uma checagem das luzes do caminhão e da carreta. Depois de aquecido o motor, pise no pedal do freio. Isso fará com que a aceleração volte para a marcha lenta, enquanto o módulo de comando estará sendo informado sobre as condições do freio.
Se o sistema estiver nas condições ideais, o módulo autoriza o uso da função de controle de velocidade constante, chamado também de piloto automático. Você pode ajustar a marcha lenta com muita facilidade. Antes de iniciar a condução, é importante conhecer os ajustes do banco. Nesta alavanca, temos o ajuste de todo o banco, para frente e para trás. Nesta outra alavanca, ajusta-se apenas o assento para frente e para trás. Na lateral do banco, temos um ajuste de amortecimento, ajuste da inclinação do banco e ajuste da altura do banco com auxílio da suspensão pneumática. Nesta outra tecla, temos o ajuste do apoio lombar no encosto do banco. Aqui, temos o ajuste da inclinação do encosto. E aqui, o ajuste da inclinação da parte superior do encosto. Se o veículo estiver equipado com a caixa iShift, ainda temos os apoios de braço. Na lateral do encosto, temos a alavanca de inclinação do encosto. Para ajustar o volante, pise neste pedal. Com isso, você pode regular a altura e a inclinação. Regule também os espelhos retrovisores. Os veículos podem estar equipados com airbag para o motorista. É um sistema complementar de segurança que será eficiente quando utilizado em conjunto com o cinto de segurança. Por este motivo, não esqueça de colocá-lo. Caso ocorra alguma avaria no sistema, aparecerá o símbolo do airbag. Neste caso, leve imediatamente o veículo a um concessionário Volvo. Os cintos de segurança perdem resistência quando submetidos a grandes tensões. Se isso acontecer, substitua-os mesmo que aparentem em bom estado. Para melhorar sua condução, observe alguns itens. Para arrancar, sempre utilize primeira reduzida ou primeira trator, dependendo da topografia e carga. Solte suavemente a alavanca do freio de estacionamento. Não force a direção contra obstáculos. Isto pode causar danos à bomba hidráulica. E não cause esforços desnecessários ao sistema de transmissão. Arranque sempre com suavidade. O óleo da caixa e do eixo traseiro só alcançará a temperatura ideal durante a condução. Oriente-se sempre pelo conta-giros, não pelo ruído do motor. Não conduza o veículo em baixas rotações. Isso aumenta o consumo e pode gerar excesso de carvão na câmara de combustão, reduzindo a vida útil do motor. Procure conduzir o veículo na marcha mais alta possível, mantendo o ponteiro do conta-giros sempre na faixa verde. Nesta faixa, você enfrenta todas as situações de trânsito, mantendo economia, torque e potência. Pressione o acelerador só quando necessário e com suavidade. Realize as descidas sempre com a marcha engatada. A popular banguela é arriscada e causa sérios danos à caixa de câmbio devido à falta de lubrificação. O freio deve ser usado com firmeza, porém de forma intermitente. Os veículos da linha Volvo possuem uma válvula sensível à carga, que ajusta automaticamente o grau de frenagem de acordo com o peso da carreta. Nas descidas, utilize o freio motor com corretas associações de marchas. Este freio possui maior eficiência com o ponteiro entre a faixa verde e a faixa vermelha do conta-giros. O acionamento do freio motor pode ser dado em 3 maneiras distintas. Primeira, com as caixas manuais. Com freio VEB 410 nos motores D13 e com VEB 390 nos motores D11. Ele pode ser utilizado com a tecla na posição 1 ou na posição 2, freio motor VEB com potência total. Se o comando de velocidade constante também estiver ligado, o VEB é acionado automaticamente quando a velocidade ultrapassar em 7 km por hora a velocidade programada. Segunda, com as caixas manuais com freio VEB 500, ele pode ser utilizado através da alavanca posicionada do lado direito do volante, logo acima da alavanca do computador de bordo. Na posição A, temos o VEB conjugado com o freio de serviço.
na posição 1, temos o sistema no modo manual de operação do freio motor VEB com uma potência de frenagem de 40%. Na posição 2, temos o modo manual com uma potência de frenagem de 70%. Finalmente, na posição 3, temos modo manual com potência máxima. Terceira, com a caixa iShift, o funcionamento do VEB é semelhante ao que acabamos de citar, porém, existe mais uma opção. Posição B. Quando acionada a alavanca na posição B, teremos a otimização de marchas para obtermos a melhor eficiência de frenagem quando a caixa estiver no modo automático. Com a caixa iShift na posição automática, temos a possibilidade de utilizar o comando de velocidade constante em conjunto com o VEB. Com o piloto automático ligado e a alavanca do VEB na posição A, é possível ajustar de 3 a 15 km por hora na ponta da alavanca quanto de velocidade o veículo pode ultrapassar a velocidade programada. O exclusivo VEB Volvo Engine Brake é um sistema de frenagem que utiliza o sistema de válvulas do motor. Para que o sistema possa ser utilizado, você deve seguir as seguintes instruções. A tecla ou alavanca do freio motor deve estar na posição escolhida conforme a situação. Não estar usando a embreagem. A temperatura do líquido de arrefecimento deve ser superior a 45 graus Celsius. A pressão do turbo deve ser inferior a 0,5 bar. Se esses parâmetros forem atendidos, os módulos de comando do motor e veículo analisarão as condições e, ao se tirar o pé do acelerador, o VEB atuará imediatamente. O sistema VEB chega a proporcionar uma potência de frenagem de 500 cavalos. Mas seu uso indevido em pistas molhadas ou escorregadias pode causar o travamento das rodas do veículo. Com caixas iShift, o VEB tem mais alternativas de condução. O iRoll é um sistema que libera o engrenamento da caixa, mantendo-a lubrificada e segura ao mesmo tempo que melhora o consumo de combustível. Para usá-lo, a alavanca da caixa deve estar no modo automático e a alavanca do VEB na posição A. No painel aparece E+. Se o caminhão não possuir ABS, o VEB atua com 50% de sua potência total quando não estiver atrelado à carreta, evitando assim o travamento das rodas. O uso correto do sistema VEB proporciona maior segurança e menor consumo das lonas de freio e tambores, aumentando de forma considerável a vida útil do conjunto, além de proporcionar economia de combustível, pois, quando o VEB está acionado, ocorre o corte total da injeção. Não deixe a rotação entrar na faixa vermelha. Isso é extremamente prejudicial ao motor. Dirija sempre com atenção, antecipando-se aos obstáculos, reduzindo a velocidade ou acelerando só quando necessário. Ao final de uma subida, solte o acelerador, faça o mesmo em uma descida, deixando a inércia do veículo manter a velocidade. Não descanse o pé no pedal da embreagem. Isso ocasiona um desgaste prematuro do disco. Durante a condução, sempre verifique os instrumentos do painel. Os veículos podem estar equipados com piloto automático. Mantenha sempre a rotação do veículo e pressão do turbo estável para utilizar este recurso de maneira adequada. Caso contrário, isso poderá prejudicar o consumo de combustível do veículo. É só deixar o veículo na velocidade desejada e acionar a tecla ON, apertando em seguida 7+. Neste momento, é mostrada esta indicação no computador de bordo, CC. Para aumentar a velocidade, pressione 7+. Você ainda pode reduzir a velocidade pressionando 7-, levando o veículo até a velocidade desejada e ela ficará programada. Para desligar o controle de velocidade, pise levemente no freio. Também você pode fazê-lo acionando o pedal da embreagem, o comando de freio de estacionamento, o comando de freio da carreta ou retornando a tecla para a posição OFF.
Direção econômica não é apenas economizar combustível. Uma direção deficiente gera também danos aos componentes do veículo. Quando terminar o dia de trabalho, deixe o veículo em marcha lenta por pelo menos 1 minuto antes de desligá-lo. Isso evita tensões térmicas e perda de líquido de arrefecimento. Quando o motor é desligado, a bomba de óleo lubrificante para o envio de óleo. Por isso, nunca acelere antes de desligar o motor. Acelerando, você está aumentando a rotação do turbocompressor, fazendo com que ele gire sem lubrificação, reduzindo significativamente sua vida útil. Mantenha sempre o veículo abastecido para evitar a condensação de água nos tanques de combustível. Caso ocorra entrada de ar no sistema de combustível, a purga de ar poderá ocorrer da forma tradicional, ou seja, com a bomba manual. Para realizar a sangria, siga os seguintes passos. Com a cabine basculada, remova o isolante acústico sobre a longanina esquerda no compartimento do motor. Bombeie o filtro de combustível usando a bomba manual no suporte do filtro de combustível até sentir uma resistência na bomba manual. A sangria do ar estará completa. Nenhum nípel precisa ser aberto. Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta. Se o motor estiver com dificuldades para ligar, repita o processo de sangria. Deixe o motor funcionando em marcha lenta. Verifique se existem vazamentos. Verifique se o motor está funcionando uniformemente. Instale o isolante acústico sobre a longanina esquerda no compartimento do motor. Quando deixar o veículo parado por um período longo, não esqueça de desligar a chave geral. Para sua segurança, desligue sempre a chave geral quando for realizar algum trabalho no sistema elétrico do veículo. Ao retirar essa tampa, você passa a ter acesso à central elétrica, onde estão os fusíveis e relés. Dê maior atenção ao trem de força nos primeiros 5.000 quilômetros. Evite altas rotações por tempo prolongado. Procure conduzir o maior tempo possível na faixa verde. Evite a sobrecarga da transmissão, principalmente nos primeiros 1.500 quilômetros. Nunca faça a partida auxiliar por este cabo, pois poderá ocorrer a queima dos módulos eletrônicos do veículo. Esteja sempre atento aos períodos de revisão. A primeira deve ser feita com 10.000 quilômetros ou 4 semanas, o que ocorrer primeiro. O período de manutenção do veículo será determinado a partir desta revisão, de acordo com a aplicação do veículo. Caso necessite rebocar um veículo FH ou FM, abra as escadas, remova a tampa e conecte o cambão de reboque. Coloque o pino do reboque e o grampo trava na parte inferior. Calce os pneus e desconecte o cardan para que a caixa não seja danificada por falta de lubrificação. Nos veículos FMX, o pino de reboque deve ser removido desta forma. Se o veículo estiver sem ar, mas com freio de estacionamento aplicado, você pode liberá-lo de maneira segura, alimentando o ar por meio do bocal de abastecimento que se encontra na válvula secadora de ar, evitando de contaminar o sistema de freio. Atenção! Caso não haja outra alternativa, solte os parafusos no cilindro de freio. Depois do reboque, não esqueça de retornar o parafuso para a posição original para não ficar sem freio. A linha Volvo FH e FM traz para você e para o trânsito muito mais segurança. São itens exclusivos que só a Volvo poderia oferecer. Vamos conhecê-los? Freios eletrônicos EBS. O sistema de freios eletrônico da Volvo entende uma freada de emergência e manda mais pressão para as rodas, aumentando o desempenho do sistema. Além disso, traz controle de temperatura,
sensor de desgaste e tem atuação extremamente rápida. Freio auxiliar VEB 410 e VEB 500. O freio auxiliar Volvo VEB é um projeto exclusivo de freio motor, o mais eficiente do mercado. O sistema trabalha criando uma contrapressão dentro dos cilindros, em 2 dos 4 tempos do motor, gerando uma potência de frenagem de até 500 cavalos, aumentando a segurança em trechos de declives e preservando o sistema de freios de serviço. Bluetooth. Com a opção de Bluetooth, o telefone celular é atendido por botões no volante e o sistema de som do caminhão passa a funcionar como viva voz. Esse sistema evita a desatenção do motorista com o telefone e permite a condução com ambas as mãos no volante. Farol de milha, neblina e posição aumentam a visibilidade do motorista, principalmente em situações difíceis como neblina. Alarme de ré. As manobras de ré do caminhão são sempre difíceis devido ao comprimento do veículo. O alarme de ré ajuda terceiros a saber que o caminhão está manobrando. Controle eletrônico de estabilidade ESP. O ESP monitora uma série de condições do veículo. O sistema identifica se a velocidade do veículo é maior do que deveria ser para uma determinada manobra e automaticamente freia o veículo com forças diferentes roda a roda para que a manobra seja completada. Faróis de xenon. Farol baixo e alto, com luz de alta intensidade para aumentar a visibilidade do motorista. Farol auxiliar de conversão. Em velocidade inferior a 40 km por hora e com o pisca ligado, o farol ilumina a lateral do caminhão para aumentar a visibilidade do motorista. Proteção elétrica para produtos perigosos ADR. Para o transporte de produtos perigosos, existe a opção de o caminhão vir com chave geral adicional e sistema elétrico com proteção extra contra curto-circuito. Piloto automático inteligente ACC. Além de manter a velocidade desejada, o piloto automático inteligente adequa a velocidade do caminhão ao fluxo de veículos. Um radar na frente do veículo identifica a velocidade dos veículos à frente do caminhão e o freia e acelera automaticamente. Sensor de ponto cego. Um sensor ao lado direito do caminhão monitora se há objetos na lateral do veículo, informando o motorista em manobras onde haja risco de acidente. Monitoramento de faixa de rodagem. Uma câmera monitora o comportamento do caminhão entre as faixas da rodovia. Caso o pneu do caminhão toque em alguma faixa, o caminhão emite um sinal sonoro, pois entende que o motorista está desatento. Detector de sonolência. Software adicional à câmera de monitoramento de faixa de rodagem. Mesmo que o caminhão não toque a faixa, o equipamento pode identificar cansaço ou sonolência do motorista de acordo com a variação da posição do caminhão com relação às faixas. Sensor de chuva. Evita que o motorista se preocupe com a visibilidade do para-brisas. De acordo com a intensidade da chuva e a velocidade do caminhão, o equipamento controla o limpador de para-brisas. Caso o seu veículo não tenha esta função, esses comandos podem ser utilizados para ajustar a velocidade do temporizador do limpador de para-brisas. All-Clock. Bafômetro integrado à plataforma do caminhão evita que um condutor ligue o veículo após ingestão de álcool. Qualquer dúvida sobre a condução, você deve consultar o Manual do Motorista, que contém informações sobre manutenção, computador de bordo, tacógrafo, condução, ABS, airbag, entre outras. Em qualquer situação de emergência no Brasil, você pode contar sempre com o Voar, 24 horas por dia, 365 dias por ano. No Brasil, basta ligar gratuitamente para 0800 41 6161, fornecendo as seguintes informações: nome da empresa, tipo do veículo,
número do chassi, os códigos das falhas apresentadas no computador de bordo, MIDI, PCID, FMI, ativos ou não, localidade onde você se encontra, com o máximo de referências e telefone para contato. Na Argentina, ligue 0800 666 4639. No Chile, ligue 123 0020 9103. Porque com a Volvo você não está sozinho na estrada. Você está acompanhado da melhor tecnologia do mundo. O melhor caminhão do mundo, ainda melhor, pois o seu sucesso é o nosso compromisso.